Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre a reportagem da Band, que viralizou há poucos dias. Eu quero fazer algumas explicações rápidas. Eu sei que muita gente já postou a reportagem com interpretação, isso é perfeito, mas eu pedi para uma intérprete fazer e eu vou cortar e fazer alguns comentários trecho a trecho, porque temos que fazer alguns esclarecimentos, o assunto é sério. Exclusiva Band News FM. Família de um adolescente surdo de 15 anos denuncia um professor de Libras da Prefeitura de São Paulo por estupro de vulnerável. De acordo com a família, os abusos eram sistemáticos, foram escalando até setembro do ano passado, quando o jovem se afastou do tutor sem contar o real motivo aos parentes. Segundo o depoimento à Polícia Civil, Vocês viram? A família não sabia Libras a princípio, mas entenderam a importância do seu filho frequentar espaços com pessoas surdas. Então, era uma família bastante engajada, até que teve um dia que o jovem interrompeu a relação com o abusador e a família não sabia, não entendia o motivo. E isso é um aspecto muito importante. É preciso entender, quando há uma ruptura brusca dessa maneira, o motivo da ruptura. E isso se dá a partir da comunicação. Então, não dá pra gente assumir que um jovem que frequentava tanto a casa do professor parasse de se relacionar com o professor e isso fosse normal, né? Então, é importante entender e conversar com o jovem sobre isso. Próximo trecho. A primeira abordagem de Sandro dos Santos Pereira foi em 2023, dentro da sala de aula, quando a criança tinha apenas 12 anos. Reportagem da Carolina Ercolim, que está por aqui para contar mais dessa história. Carol? É isso, Carla. E ele não contou aos parentes porque sentia vergonha. Na verdade, ele estava entendendo o que estava acontecendo, mas só conseguiu realmente concretizar, né, assimilar esse abuso, porque recebeu uma palestra numa nova escola para onde ele foi transferido. E há poucas semanas falou sobre esse caso para a mãe, Cibele Bussi, e justamente foi por conta dessa instrução dentro da escola. No mês de março, eles fizeram várias palestras sobre importunação sexual, sobre feminicídio, tudo isso que está na mídia bem alta. E aí ele se sentiu, vendo que estava errado, né, o que a pessoa fazia com ele, e aí acabou despertando de ele falar. E aí também uma outra coisa, que aí eles conversando no pátio da escola, um outro amigo dele também aconteceu a mesma coisa com essa mesma pessoa. Nesse trecho a gente vê a importância da escola. Ele estudava numa escola de surdos, que ele tinha acesso aos conteúdos em língua de sinais. Ele tinha colegas surdos em que ele fazia uma interação em língua de sinais e adquiria conhecimento. Imagina se ele tivesse incluído numa escola sendo a única pessoa surda. Que tipo de movimentação ele ia poder ter? Então, é por isso que é importante esse espaço. A escola preparou diversas palestras com temas relevantes como feminicídio, assédio, outros tipos de violência. Aspectos importantes, a informação era dada em língua de sinais. E foi a partir de uma palestra dessa que esse aluno conseguiu identificar que o que ele estava experimentando, o que ele estava vivenciando era assédio. Na palestra, certamente foi dito que ele tinha que procurar alguém de confiança. Foi quando ele tomou coragem e procurou a família. Se ele não tivesse tido acesso a essa palestra, ele não ia falar com a família. E a família não ia ter conhecimento disso tudo. São muitas reflexões importantes. Mas tem uma coisa. Se ele estivesse numa escola de inclusão, sendo o único aluno surdo entre tantos ouvintes, como seria? A gente precisa pensar muito bem sobre esse projeto de educação de surdos e defender e lutar sempre por essas questões. Seguimos. E a palestra era justamente sobre prevenção, né, a abuso sexual, pedofilia. A suspeita sobre outros casos também está sob investigação. No caso do filho de Cibele, teriam sido ao menos 4 abordagens. O professor se aproveitava de momentos a sós para tocar o aluno. Em uma das vezes, convidou o menor a guiar o carro sentado em seu colo.
dentro da sala de aula e a pessoa pediu um beijo para ele. O professor pediu um beijo para ele e mexeu nas partes íntimas do meu filho. Que coisa, né? Uma explicação. A gente tá falando de uma pessoa, mas ele não é o único. Existe uma estratégia, existe uma forma que essas pessoas fazem. Então, eles jogam iscas até que a vítima fica isolada e é pega. Então, por exemplo, na questão do carro. Então, o professor tinha carro e falou assim, você quer uma carona? Você quer aprender a dirigir? E aí um jovem vai dizer, sim, quero. Aí ele fala, então senta aqui no meu colo. Um jovem de 12, 13 anos, 14 anos, combina chamar um jovem de 13, 14 anos para sentar no seu colo? Não é uma pessoa da sua família, não é um jovem da sua família, não é uma pessoa do seu sangue. E aí você convida esse jovem para sentar no colo. Por quê? É lógico que ele tinha outras intenções. E isso é assédio, sim. Ele se aproveitou desse jovem enquanto ele estava sentado. Então joga iscas, pediu beijo algumas vezes. E é um tipo de manipulação também que acontece. Então fala assim, você confia em mim. Se confia em mim, então me dá um beijo. Não é nada, não pega nada. E aí o jovem acaba aceitando porque não sabe o que é. E isso acontece não só com pessoas surdas, acontece com ouvintes também. É um tipo de manipulação que acontece, com esses abusadores fazem. E isso é muito perigoso. Então jogam iscas de forma que a vítima não fique indefesa. E aí dessa maneira eles se aproveitam das vítimas. Uma outra questão que poderia ter acontecido, por exemplo, é quando você vê jovens dançando de maneira sensual, em vez de você falar, não dança assim, ou você bater na bunda de um jovem. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, ou passar a mão no corpo. Não pode, não pode. Porque o toque é um assédio. Você então pode falar, por favor, levanta, não dança dessa maneira. Isso é inadequado. Sem encostar, você não precisa tocar. Não precisa pegar no colo, não precisa mexer. Isso é assédio. Nessa denúncia consta, inclusive, que o abusador pegou nas partes íntimas. Não importa se o pênis do menino ficou ereto ou não. O fato de tocar nas partes íntimas é um assédio. É um abuso. Por isso que eu tô dizendo que eles vão jogando iscas. Porque eles jogam pedidos mais simples, que aparentemente podem não ser um abuso, e aí a vítima vai aceitando até que um abuso cada vez maior é feito. E muitas vezes também eles podem pedir para a vítima não contar o que está acontecendo. E geralmente eles preferem essas vítimas que não contam. Então é importante que os alunos, os jovens, tenham esse tipo de conhecimento. E que falem, contem para a família, olha, o professor me pediu um beijo. E essa foi a sorte nesse caso. E aí os outros episódios foi na casa do professor. Porque aí eu permitia que ele fosse na residência do professor para interagir com a comunidade surda, participar de reuniões, de eventos com a comunidade surda. E aí foi em episódios no banho, foi em episódios na cama, que aí esse professor, ele começou a esfregar as nádegas no pênis do meu filho. Então, assim, teve vários episódios. E o último foi que ele pediu um sexo oral. E aí o meu filho negou. Eu entendo que muitos surdos precisam do apoio da comunidade surda. Então, em especial quando eles estão na inclusão, eles estão isolados, não fazem parte de um grupo de pessoas surdas. E, de fato, a gente como comunidade ajuda pessoas surdas a evoluírem na língua de sinais. Só que nesse caso, isso foi usado como isca. Então, esse abusador falou para a família, ele precisa ter contato com outras pessoas surdas, precisa frequentar eventos da comunidade surda. E a mãe não entendeu maldade nisso, porque muito provavelmente ele falou isso de uma maneira muito doce, que foi bastante eficiente para que a mãe acreditasse. Mas
a comunidade surda não é tão grande. Às vezes a mãe não tinha possibilidade de levar por conta própria e ela confiou no professor do seu filho. Entendeu da importância da língua de sinais, ela não viu maldade de maneira nenhuma nessas situações. Entendeu que o filho precisava conviver com outras pessoas surdas. E aí esse professor fez merda, não é mesmo? Ele usou isso como isca para acessar esse aluno em outros espaços. E não foi de imediato. A gente entende que ele teve uma relação de muitos anos com essa família e com esse jovem. Ele ganhou confiança dessa família, foi progressivo. E é sempre assim, é sempre progressivo. A mãe via que o filho estava feliz, que estava encontrando com outros jovens, que ele estava aprendendo coisas sobre a identidade dele de surdo, aprendendo libras. E pode até ter tido a situação do abusador pensar num evento que era à noite e falar assim, vai ficar muito tarde para levar, ele pode dormir na minha casa, não tem problema. Nesse momento a família já tinha confiança, tinha o acesso direto com o professor, trocava mensagens, e aí foi nesse momento que ele se aproveitou. Isso não é uma questão fácil da gente entender, porque há muita manipulação para que isso aconteça, e é bastante prejudicial, não é mesmo? Então os pais precisam estar sempre conversando com os filhos, precisam se comunicar. O que aconteceu lá no evento? Com quem você se encontrou? Porque isso vai se dando aos poucos, como eu disse. Até que teve situações em que o menino estava nu, junto com o professor, teve uma situação na cama. E isso é muito disfarçado, não é mesmo? É feito de uma maneira em que o aluno não pudesse entender exatamente o que estava acontecendo. E isso é muito nojento, inclusive, é horrível. A gente precisa pensar, isso é uma questão muito grave. Vamos continuar. Importante dizer que o suspeito conhecia o adolescente desde os 9 anos de idade, quando ele ainda era aluno do CEL São Rafael, aqui na zona leste da capital paulista. Ao longo dos anos, ele construiu uma relação de confiança com essa família, participava de aniversários, proximidade, a posição de professor e até argumentos religiosos para intimidar o aluno. A mãe conseguiu transferir o filho. Argumentos religiosos. De verdade, a maioria das pessoas acredita muito rapidamente quando se traz argumentos religiosos, não importa qual seja evangélico, católico. Quando você traz alguma coisa em nome de Jesus e a família acredita naquela religião, traz um empoderamento quando você fala em nome de Deus. E aí a família acredita que o filho está sendo levado por um bom caminho. E de fato, para mim, religião não tem nada a ver. O mais importante é a família se comunicar com os filhos. E aí tá um exemplo que eu tinha falado, que é progressivo, que vai jogando iscas e fala, não, eu tô ensinando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E a mãe fala, nossa, que importante, meu filho tá aprendendo sobre a palavra de Deus. É uma isca. E aí se conhecem por muitos anos e vai indo devagarzinho, é progressivo. É a estratégia dos abusadores. Por isso é importante manter a atenção. Filho de escola nesse ano, mesmo assim, depois do boletim de ocorrência, o professor ainda tentou manter contato com esse adolescente e pediu uma transferência para essa escola, e foi negado. Sandro é conhecido da comunidade surda. Nas redes sociais se apresenta como ator e palhaço e ficou conhecido por interpretar o hino nacional na cerimônia de posse do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília em 2018, ao lado da primeira-dama Michele. Funcionários da antiga escola já foram ouvidos nesse inquérito. No caso, foi registrado como importunação sexual, mas a polícia pode reclassificar como estupro de vulnerável, já que a vítima tinha menos de 14 anos no início dos abusos. A advogada da família fala sobre a importância da fala, do testemunho dessa vítima, que pode ajudar nessas investigações, inclusive com outros possíveis alunos ou vítimas desse professor. As aparências enganam. A gente não mostra tudo que a gente é em todos os lugares. Todo mundo tem uma face oculta. E o que a gente mostra para os outros é sempre a nossa parte bela. Só que nesse caso a gente tá em choque, porque é o Sandro. E foi exposto em rede nacional dessa forma. Mas o que eu quero trazer aqui é essa fala tão importante da advogada, dizendo que os testemunhos e as provas são muito importantes para a investigação.
Então, se você está sendo vítima de um abusador, colha provas, faça vídeos escondidos, porque dessa maneira as investigações avançam mais rápido. Os depoimentos também são importantes, porque é a partir dele que a polícia vai tomando conhecimento. A junção de todas essas provas são importantes e que comprovam o fato de verdade. Então, é muito importante que outras vítimas também entrem em contato com a polícia e façam seus depoimentos, entreguem as provas que tenham. Porque sem isso, fica só história contada, né? Então eu quero pedir para vocês, jovem, ou você que está assistindo esse vídeo e conhece algum jovem que pode ter sido uma vítima, grave no seu celular dessa situação ou de outros abusadores, faça vídeos escondidos de forma que o abusador não perceba. Que um vídeo mostre que você está fugindo de uma situação. Mande esse vídeo para alguém de sua confiança, salve num lugar seguro e faça a denúncia. Procure a polícia imediatamente e faça uma denúncia. Porque, em especial, se são jovens menores de idade, vocês podem ir na delegacia e fazer a denúncia, porque está sendo investigado. E eu peço isso, por favor, que vocês apresentem provas, mensagens trocadas, vídeos em ventura que vocês tenham. Tragam à memória todas essas informações, conversem com seus pais, vão à polícia e depois eu vou passar mais informações sobre isso. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo informou que abriu uma apuração interna assim que soube do caso. A nota diz que o professor não faz mais parte da rede de ensino. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Pessoa em Deficiência e que os detalhes são preservados para não comprometer o andamento desse inquérito. Sandro foi procurado também pela nossa reportagem, mas não se pronunciou. Carol, sabemos se há... Aqui eles falam de bastante assuntos sobre a denúncia, sobre o trabalho dos advogados, mas eu queria tratar de uma questão que, em geral, os jornalistas não entendem, que é um conhecimento básico sobre a comunidade surda. Então, como é feito o contato com uma pessoa surda? Eles tentaram via ligação e aí disseram que não tiveram retorno. O ideal seria que eles fizessem uma videochamada, já que faz parte da cultura surda, ou que mandassem um vídeo em Libras, fazendo perguntas. E é uma pessoa surda, eles vão tentar ligar para uma pessoa surda e dizem que não conseguiram contato, é uma pessoa surda. E isso sempre acontece no meio jornalístico, parece que eles não pensam. Tudo bem você ligar para alguém que é ouvinte, mas não no caso de uma pessoa surda. Ou procure informações sobre quais estratégias podem fazer. Faça uma ligação de videochamada, traga um intérprete de língua de sinais, já que o jornalista não sabe língua de sinais. Enfim, tem várias maneiras de fazer esse contato para se comunicar com uma pessoa surda. Não faz sentido dizer que ele não respondeu às ligações. Outros acusadores? Existem... A investigação é tocada em sigilo, né? Exatamente. Mas... Existem outras suspeitas. No depoimento, esse menor disse que quando ouviu essa palestra e começou a identificar alguns gatilhos, conversou com os colegas deles e outros intérpretes de Libras da escola. E esses outros colegas falaram, mas eu também passei por isso. A gente não sabe se eles vão prestar depoimento ou já prestaram, né? Exatamente, mas a ideia é que se alguém também identificar algum tipo de situação como essa, possa procurar a polícia para municiar os investigadores e avançar com essa investigação. E a gente está falando aqui de... tem que encerrar? Tem. Puxa vida. A gente volta a esse tema. Mais tarde, porque é uma denúncia exclusiva. Claro, que veio, claro. Foi apurada pela Carolina Ercolim. Tá, não, a gente promete voltar ao tema, então, no Band News São Paulo, para poder falar mais a respeito do assunto. Obrigado, Carol. Valeu. Esse foi o trecho final da reportagem. Eles estranharam a questão da comunicação, né? Nessa denúncia de uma pessoa surda. Agora eu quero falar com vocês, pessoas surdas, se vocês entenderam que vocês precisam fazer uma denúncia, conversem com a família de vocês. Vocês podem usar o serviço da ICOM para isso. Acessem o aplicativo. Se vocês querem conversar com os pais de vocês e não sabem língua de sinais, vocês podem usar o serviço da ICOM para interpretar essa conversa. Ou se vocês não se sentirem seguros em conversar com a família de vocês e quiserem ir diretamente na delegacia ou na polícia, vocês podem usar o serviço da CIL para quem mora na cidade de São Paulo.
E dentro do serviço do 190 da própria polícia, quando você acessa lá, tem a ligação pela CIL, pela Central de Intérpretes de Libras, e pelo estado de São Paulo, tem a São Paulo São Libras, que também é um aplicativo que você pode usar os serviços de interpretação. São Paulo São Libras existe interpretação de língua de sinais, você pode ir até uma delegacia, acessar via QR Code e o serviço da São Paulo São Libras, e aí você escolha o jeito que é mais seguro para você, se é contar para sua família, se você entende que a sua família vai te entender, ou ir diretamente na direção ou coordenação, ou um professor que você confia na sua escola, ou alguém, um adulto que seja responsável e que você tenha confiança e que você sabe que vai te apoiar nessa denúncia. Se nenhum desses 3 caminhos for possível para você e você acha que é melhor você ir para a delegacia, não entende como que isso pode acontecer, você pode usar esses serviços para fazer a sua denúncia. O mais importante é que você não seja tocado. Isso é o elemento básico, inicial. E eu espero que, a partir dessa denúncia, as pessoas surdas tenham mais conhecimento e que esse tipo de coisa deixe de acontecer. Eu vou depois fazer uma live para falar melhor sobre esses serviços. Pode compartilhar esse vídeo à vontade. Até mais.